Louvado seja o Senhor, estamos aqui mais uma vez na presença dEle para juntos desfrutarmos da sua palavra. Nós, na semana passada, vimos na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, na parte final, que o autor do livro de Hebreus se dirige aos irmãos que depois de iluminados, sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Irmãos que chegaram a perder os seus bens, mas mesmo na situação difícil, cuidaram ainda daqueles que tinham mais necessidades do que eles. Porque eles sabiam que eles tinham um patrimônio superior e durável. Exatamente para esses que estavam sofrendo, que Deus dirigiu uma palavra por meio do livro de Hebreus, por meio do autor do livro. E hoje, nós todos também estamos passando por situações difíceis. E o Senhor também fala conosco. Então, essa é uma porção muito atual, é uma porção que toca muito em nossos corações, porque nós vemos o cuidado protetor de Deus e as palavras de encorajamento. Apesar das dificuldades, o que o Senhor diz para nós? Hebreus 10, 35, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui, o Senhor está falando, não abandone a confiança. No final, vocês terão um grande galardão. O que nós necessitamos hoje é de perseverança. Perseverança em quê? Em seguir o Senhor. Perseverança em fazer a vontade de Deus. Isso é o que nós precisamos perceber. E no final, nós vamos alcançar a promessa. Apesar de parecer demorada, a palavra nos diz, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aqui o Senhor nos diz de uma maneira muito clara que nós precisamos viver pela fé. E as várias situações que nós passamos são lições que Deus nos dá para que nós aprendamos a viver pela fé. Se tudo correr bem, nós não precisamos de fé, podemos assim dizer. Por quê? Porque está tudo bem. Mas exatamente nos momentos de dificuldades que nós vemos a necessidade da fé. Nós vemos a necessidade de crer na palavra do Senhor, de crer nas suas promessas. E o Senhor diz claramente, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Muitos, no meio das dificuldades, retrocedem. E quando alguém retrocede, isso deixa o Senhor muito triste. Isso não dá alegria para o Senhor. Mas se nós perseverarmos, o Senhor ficará alegre e Ele terá prazer em nós e nas nossas vidas. E o versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui nos é mostrado de uma maneira bastante clara a importância de nós perseverarmos. E aí o autor de Hebreus entra no capítulo 11, nos falando sobre a questão da fé
a importância da fé, que a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A vida cristã é uma vida de esperança. Esperança, mas com certeza. Tem coisas que não são visíveis, mas nós temos a convicção. E nós vimos na semana passada que os antigos deram o testemunho, deram um bom testemunho. Hoje nós vamos continuar Hebreus 11, nós vamos para o versículo 8. Vamos agora entrar na vida de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Preste atenção, esse versículo começa com a seguinte expressão: pela fé. Então, no capítulo 11, há uma constante, né? Uma boa parte dos versículos começam com essa afirmação pela fé. Então, preste atenção, aqui Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Para obedecer, nós precisamos de fé. É uma questão de nós crermos em Deus e crermos no chamamento. Ele obedeceu. Ele foi chamado a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Havia uma promessa para ele que ele iria receber uma terra por herança. Ele obedeceu, ele partiu, mas preste atenção, partiu sem saber aonde ia. Deus o chamou e Deus começou a dar lições para que ele aprendesse a fé. Aprender a seguir o Senhor todos os dias. Ele saiu sem saber para onde ia. Só sabia de uma coisa, que tinha que seguir a direção do Senhor. Hoje, igualmente, nós temos uma promessa, mas nós não sabemos por onde ainda nós vamos passar. Não sabemos quais as situações que nós iremos ainda enfrentar. Mas o importante é que nós partimos. Nós começamos a jornada. Assim como Abraão, ele partiu sem saber aonde ia, mas ele partiu. Ele sabia de uma coisa: se eu seguir o Senhor, eu chegarei a essa terra da promessa. E isso é o que Deus quer que nós vivamos hoje. Que nós creiamos nele. Nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, que muitos irmãos enfrentam. Existem dificuldades financeiras, existem dificuldades na questão do trabalho, existem problemas na saúde, seja física, seja psicológica, e até muitas vezes problemas na saúde espiritual. Mas o que nós precisamos fazer é crer. Nós seguirmos o Senhor. Senhor, eu não sei por onde eu vou passar, mas eu sei que se eu te seguir, Senhor, de uma maneira fiel, eu chegarei lá. Está certo? E nós podemos ver que ele partiu. Importante é que ele partiu. Importante também é nós seguirmos o Senhor. Darmos esses passos para seguirmos. E no versículo 9, a palavra nos diz, pela fé. Novamente, pela fé. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Olha só, Deus o levou para a terra. E ele prometeu, essa terra será da sua descendência. Ele não havia tomado posse da terra.
ele estava peregrinando nessa terra. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui nós podemos ver que ele estava lá, mas ele tinha uma certeza: um dia essa terra será da minha descendência. Ele peregrinou na terra da promessa, ele estava na terra da promessa, mas ele ainda não era possuidor dessa terra. Deus havia prometido a terra para a sua descendência, e para isso é que ele foi para esse lugar, para que a sua descendência pudesse estar ali e depois tomar posse dessa terra. Ele cria seu filho Isaac, seu neto Jacó, foram herdeiros com ele da mesma promessa. E olha só o que diz o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eles criam que aquela terra era a terra da promessa, porque Deus os tinha levado para lá. Mas havia uma visão maior. Por quê? Porque eles sabiam que a herança final não é nessa terra. A herança final é celestial. Não é a mesma coisa para nós, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje estamos aqui nessa terra, mas nós somos peregrinos. Estamos nessa terra peregrinando em terra alheia. Por quê? Porque nós aguardamos uma cidade. E preste atenção, Hebreus 12, 22 nos diz: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Há uma cidade que é a cidade de Deus. Apocalipse 21, 2 nos diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amados irmãos, amadas irmãs, Nova Jerusalém, a cidade santa, essa é a nossa porção. A nossa porção não está nessa terra. Nós passamos por muitas situações, passamos por dificuldades. É porque o Senhor quer nos desarraigar dessa terra, para que ponhamos o nosso coração naquilo que é celestial, naquilo que é a promessa eterna, a Nova Jerusalém. Ali é o nosso destino. Ali é o destino final da nossa caminhada. Não é assim? É isso que Deus quer que nós vejamos. Nessa terra hoje, passamos por isso, passamos por aquilo, perdemos isso, perdemos aquilo. Toda perda para nós, principalmente de coisas físicas, nós sentimos. Nós somos de carne, nós sentimos. Mas Deus quer, por meio disso, arrancar as nossas raízes dessa terra, para que nós nos apeguemos à promessa, aquilo que realmente Ele prometeu para nós. E nós podemos ver no versículo 11, pela fé, novamente, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que ele havia feito a promessa. Sara já estava numa idade avançada, já tinha cessado o costume das mulheres, mas ela creu.
sabia, o Senhor é fiel. Humanamente falando, como pode uma mulher idosa gerar um filho? Para os homens é impossível. Mas quando há a promessa, não há impossível. Hoje, talvez você encare muitos fatos como impossíveis. Mas preste atenção, para Deus não há impossível. Deus está nos dando hoje oportunidades de nós experimentarmos o impossível, de nós experimentarmos o invisível. Não é assim? E olha só o versículo 12, por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Foi isso que Deus havia prometido para Abraão. Abraão não tinha filhos, mas Deus disse que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Preste atenção a essas duas palavras. Numerosa. Isto é bastante. Inumerável. Quer dizer, impossível de ser contado. Está vendo? Alguém que não podia ter filhos tinha ganho uma promessa que teria uma descendência assim. E o versículo 13 nos diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando aqui diz morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, nós podemos falar de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles tinham recebido a promessa de que a terra seria da descendência deles, mas eles não haviam tomado posse ainda da terra de Canaã. Mas eles criam. Eles viram isso de longe. Deus havia prometido para Abraão uma descendência tão grande. Abraão não viu a descendência tão grande, mas ele creu. Ele viu de longe. Ele creu. E Deus havia prometido a Abraão que nele seria abençoado, na sua descendência seria abençoado todas as nações da terra. Se referia a Cristo. Abraão não viu Cristo em carne, mas ele creu. Por isso que João 8,56 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Significa o quê? Que Abraão creu. Eu terei um descendente que será uma bênção para todas as nações da terra. E ele se alegrou com isso. Eles viram de longe. Amados irmãos, amadas irmãs, você pode ver o poder da fé. O poder da fé alcança aquilo que está longe. Faz você ver aquilo que está longe. Não é assim? Eles criam na palavra de Deus. Agora, nesse final dos tempos, nós temos as profecias, nós temos as promessas de Deus para os vencedores. Nós cremos ou não cremos nessa palavra? Que o desejo de Deus é fazer de nós vencedores. Nós cremos ou não cremos?
Se nós cremos, nós vamos tocar essa realidade. Nós vamos ser governados por essa realidade. Aqui nos diz que eles sabiam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E esse também deve ser o sentimento que nós devemos ter hoje. Estou aqui de passagem. Há uma promessa de algo eterno para mim. Eu olho aquilo que é eterno. Eu estou olhando para aquilo que Deus preparou para mim. O que Deus preparou para mim não está nessa terra. Olha só, isso é o que nós precisamos perceber. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Se nós confessarmos isso todos os dias, nós seremos libertos de muitas e muitas coisas, de muitos e muitos problemas. O que nós precisamos ver e perceber é o seguinte: nós não esperamos nada desse mundo. Nós deixamos de lado as coisas desse mundo. Nós queremos prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. E o versículo 14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Aqui mostra, existe um modo de falar. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O falar deles mostrava que essa era a visão que eles tinham. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós falamos, nós damos a entender para os outros que nós somos peregrinos nessa terra, ou nós damos a entender aos outros que o nosso destino final é aqui. Mas aqueles que no versículo 14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se nós falarmos às pessoas: eu sou peregrino, eu sou estrangeiro nessa terra, eu tenho a promessa de algo celestial, de algo eterno, de um patrimônio durável, nós vamos mostrar às pessoas que nós buscamos não esse mundo, mas buscamos uma pátria celestial. E olha só o versículo 15, que é muito importante. Então, quando eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos, eles falavam desse modo. Eles tinham um falar, eles tinham um viver que expressavam isso. Que eles estavam procurando o que era eterno, celestial. E aqui diz, versículo 15, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Olha só. Aqui diz, se lembrassem daquela de onde saíram, da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas você quer voltar? Eu não quero voltar. Eu estou buscando aquilo que Deus prometeu para mim. Estou buscando o que é superior, celestial. Eu não estou buscando esse mundo. Eu não estou buscando os projetos desse mundo, os desejos desse mundo. Não. Aqui ainda diz: se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas a atenção deles não estava. A atenção não estava de onde eles saíram. A atenção estava para onde eles estavam indo. Os irmãos compreenderam? Não tinham nenhum desejo de voltar para aquela pátria de onde saíram. Pode ter muitos prazeres, mas nós não queremos isso. Nós queremos prazeres desse mundo. Muitos dizem, é bom, mas nós temos algo melhor. Nós não nos arrependemos de ter deixado tudo para trás.
Nós não temos vontade de voltar, porque nós olhamos para frente. Se nós olharmos para trás, aí sim, o nosso coração vai dizer, olha que eu estou deixando tantos prazeres. Eu quero voltar. Não, nós não temos intenção de voltar. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos aqueles que seguem o Senhor. Estamos indo para a terra da promessa. Principalmente agora que estamos vivendo os tempos finais. Louvado seja o Senhor. Já estamos perto, irmãos. Oportunidade de voltar sempre tem, mas nós não queremos. Aqui, esses que viveram pela fé, a Bíblia nos diz, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Está vendo? Eles tinham tempo suficiente para voltar. Eles tinham força natural para retornar. Eles sabiam o caminho de volta, mas jogaram tudo isso fora. Se voltassem, muitos amigos deles, da pátria de onde saíram, ficariam muito contentes, mas ele não queria aquilo. Eles estavam firmes, porque estavam buscando Deus, buscando a pátria que Deus preparou. A pátria celestial é melhor do que qualquer pátria nessa terra. E aqui ainda diz, porque eles tiveram essa atitude. Tá bem? Eu quero que irmãos percebam. Eles tiveram essa atitude. Vamos ver então o que o versículo 16 diz. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Se nós somos daqueles que não retrocedem, se nós somos daqueles que não abandonamos a confiança, se somos aqueles que perseveram e avançam, se somos aqueles que põem os olhos na pátria celestial, na promessa de Deus, e não os olhos voltados para trás, aqui diz, Deus não se envergonha deles. O que isso quer dizer? Que Deus proclama para o universo, olha para eles, esses são o meu povo, esses são os meus filhos, eu sou o Deus deles. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Amado irmão, amada irmã, pode ser que você hoje esteja passando por dificuldades, mas você está firme, lutando. Pode ser que a sua condição seja humilde, você não tenha força, mas saiba de uma coisa, Deus nesse instante está falando para o universo, olha para ele, olha para ela, eu sou o Deus deles. Irmãos, nós somos da fé, nós temos um Deus. Ele preparou para nós uma cidade. Ele não tem vergonha de falar, eu sou o Deus deles. Ele diz isso para o universo, diz para os principados e potestades, eu sou o Deus deles. Está vendo o valor de nós crermos na palavra e perseverarmos? Isso é algo tremendo, amados irmãos, amadas irmãs. Eles viveram na fé. Eles criam na promessa de Deus. Deus não se envergonha
de ser chamado o seu Deus. Em outras palavras, Ele está dando autorização para nós. Ele está falando para nós: eu quero que vocês digam que eu sou o Deus de vocês. Pode falar, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de vocês. Amados irmãos, amadas irmãs, nas situações difíceis que estamos vivendo agora, é o momento de falar para Satanás: eu tenho Deus. O Senhor é o meu Deus. Eu posso ser fraco, mas Ele me ama. Ele é aquele que me dá força, é aquele que me faz avançar. Deus preparou para eles uma cidade. Continuando, versículo 17. Pela fé. Continuando ainda com a experiência de Abraão. Quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Deus pôs Abraão à prova. A prova é um momento do exercício da fé. Abraão tinha passado por muitas provas. Ele tinha sido chamado para abandonar o seu país, a sua terra de origem. Ele passou por momentos difíceis na terra de Canaã. Ele acabou indo para o Egito. Ele aprendeu lições. Mas nós vimos que ele continuou com o Senhor. E Deus o foi levando até que lá em Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova e ele diz para Abraão: toma agora o teu filho, Isaque, teu único filho, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali para o holocausto. Deus estava pedindo para Abraão o seu filho. Essa foi a maior prova de fé que existiu. Mas preste atenção. Preste atenção. No versículo 17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Deus pediu Isaque. Mas preste atenção, versículo 18, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Preste atenção, aqui nos mostra que antes de Deus pedir a Abraão que ele desse o seu filho, antes de Deus pedir, Deus tinha dado a seguinte promessa. Deus tinha dito o seguinte para Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Essa ordem dos fatos é muito importante. Primeiro ele falou: em Isaque será chamada a tua descendência. Depois de Deus ter dito isso, mais adiante Deus pede para Abraão: eu quero que você sacrifique Isaque, me ofereça Isaque. E aí nós precisamos saber, aí está o segredo. Ele foi submetido à prova depois de receber a promessa
de que em Isaque seria chamada sua descendência. Tá? Isso é muito importante. Ele sabia de uma coisa. Se Deus disse que em Isaque será chamada a minha descendência, agora, eu oferecer Isaque, se Deus não ressuscitá-lo, Deus estará fazendo algo contra a sua própria palavra. O próprio Deus estaria cancelando a promessa dele. Está vendo? É isso que nós precisamos perceber. Tá? É isso que nós precisamos perceber. Por isso que no versículo 19 diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Porque ele sabia, Deus disse que em Isaque seria chamada a minha descendência. Ele agora pediu para que eu ofereça Isaque. Eu vou oferecer. Mas eu sei de uma coisa: para Deus cumprir a promessa dele, ele vai ter que fazer Isaque ressuscitar. Está vendo? A prova de Deus nunca será maior do que a palavra que ele falou antes para nós. A palavra que Deus falou antes é sempre a base para a nossa prova. Mesma coisa na escola. Primeiro, o professor dá a matéria. Depois faz a prova. O professor nunca vai fazer a prova antes de dar a matéria. Amado irmão, amada irmã, se hoje você está no meio de uma prova, saiba de uma coisa: Deus já deu a matéria. Deus já falou para você a palavra que irá libertá-lo nessa prova. Está vendo? Isso é o que nós precisamos perceber, isso é o que nós precisamos ver. Por isso que ele diz: Deus é poderoso para ressuscitá-lo. E realmente foi assim que ele recebeu. Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Ele recebeu Isaque de volta, porque aqui diz que ele estava pronto para oferecê-lo mesmo. É assim que a palavra de Deus nos mostra, certo? Então, nós precisamos ver, Deus nos dá a palavra todos os dias. Hebreus 11:17 diz: estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Se Deus não ordenasse que ele parasse, ele teria sacrificado, porque ele sabia, Deus é fiel, ele nunca vai falhar em suas promessas. Ele pediu Isaque, eu vou oferecer. Deus vai fazer Isaque ressuscitar. Porque a palavra de Deus não pode falhar. Se ele não fizer, se ele não ressuscitar Isaque, então não haverá descendência, não haverá Cristo. Não é assim? Que lição para nós. Que lição para nós. Lições que nós precisamos realmente aprender. Precisamos estar diante do Senhor. Ó Senhor, obrigado, porque durante tantos anos o Senhor depositou sua palavra em meu interior. E agora chegou o momento da prova. E eu quero tomar essa palavra que você colocou dentro de mim e aplicá-la. Eu quero crer e, baseado nessa palavra, eu vou confiar, eu vou perseverar, eu vou viver, eu vou avançar pela fé. Porque eu creio, Senhor, no poder da sua palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, a história da fé
Começou com os antigos, mas continua. O registro da história da fé não parou. Deus hoje continua registrando a história da fé do seu povo. Só que, ao invés de escrever a história de Abraão, Deus hoje está escrevendo a sua história e a minha história. Você pode ver Hebreus 11. O início da maior parte dos versículos é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Espero que Deus, ao escrever a sua história e a minha história, cada frase possa começar assim: pela fé. Pela fé, Miguel. Pela fé, João. Pela fé, Maria. Amém? Nós vamos continuar na próxima sexta-feira. Há muitas lições preciosas para nós. Deus nos ama, porque preservou essas histórias para que nós possamos vivê-las no dia de hoje. É a sua vez e a minha vez. Que Deus nos abençoe. Amém?